Fala, amigo varejista! Bem-vindo a mais um Inovarejo, nosso podcast semanal. Mais uma vez aqui com a Joana Pimentel. A gente está toda semana aqui falando sobre coisas legais para os varejistas, né? Coisas interessantes, diretas. Vamos direto ao ponto, né? Hoje nós vamos falar de gestão eficaz de categorias. É um tema muito importante, né, Joana? E vamos direto ao ponto, né? Já indo direto ao ponto, Joana, gestão eficaz de categoria, né? Como que essa gestão impacta o dia a dia do varejista? Bom, Rafael, primeiramente é um prazer sempre estar aqui e claro que esse impacto é muito significativo, né? Então a gente tem que pensar na gestão assim, de categorias como uma lente de aumento, vamos dizer, né? Que ela consegue ampliar assim, as oportunidades mesmo de otimização em vários aspectos de qualquer varejo, né? Então a gestão de categorias ela permite, por exemplo, uma negociação mais assertiva assim, e melhor com os fornecedores, porque a compra dos produtos de uma mesma categoria em um maior volume, né? Claro que isso também aumenta o poder de barganha e garante melhores condições comerciais para o negócio. E em relação ao estoque, Joana, como que essa gestão, né, contribui? Em relação falando de estoque. Uhum. Olha, a gente pode considerar assim que a gestão de categorias ela proporciona um controle mais preciso do estoque, né? Porque ela acaba reduzindo aí as perdas, por exemplo, por produto obsoleto, produto vencido, né? E evita também as tão temidas rupturas no varejo, né? Que tanto acabam prejudicando assim a experiência do cliente e a própria rentabilidade do negócio, né? Então, com dados e análises assim mais detalhadas de cada categoria o varejista ele consegue realmente prever a demanda com mais precisão, né? E tudo isso, claro, consegue garantir ou melhorar, vamos dizer assim, né, a disponibilidade dos produtos certos e no momento certo, que é o que os negócios precisam. Né, com certeza, né? A gestão do estoque eficiente, né, é fundamental para o sucesso do varejo. Mas e quanto à lucratividade, né? Como que a gestão de categoria pode contribuir para aumentar o lucro? Eu acho que isso é uma pergunta que vários varejistas fazem, né? Eu acho que a gente pode considerar que a gestão de categorias ela realmente atua diretamente assim na lucratividade, né, Rafael? Porque quando né, um varejista ele para analisar o desempenho de cada categoria, vendas, margens, rotatividade dos produtos, né, etc., os principais indicadores aí, o varejista ele consegue identificar as oportunidades de otimização, seja, por exemplo, para a precificação do produto, em promoções ou até na exposição dos produtos mesmo, né? Então, com uma visão clara do negócio, vamos dizer assim, e do que funciona, do que precisa ser ajustado, as decisões estratégicas elas vão ser tomadas de formas mais eficazes, né? Vamos dizer assim. E isso, claro, que aumenta também a lucratividade do negócio. Eu acho que isso é tipo como ter um raio-x do negócio, né? Identificando os pontos fortes e fracos de cada categoria, né? Meio óbvio, mas é meio que isso, né? Sim, exatamente, mas é aquele óbvio que faz toda a diferença, né? E a gente também não pode esquecer, por exemplo, do impacto disso tudo, não só na lucratividade, mas na experiência do cliente, né? Porque uma loja que ela é organizada por categorias, por exemplo, com produtos dispostos, né, nas prateleiras, assim, com uma forma lógica, intuitiva, que o cliente ele consegue encontrar fácil o que ele procura, né? Isso torna a jornada de compra do cliente muito mais fácil, mais agradável, mais eficiente, então acaba voltando no lugar. Faz todo sentido isso, né, Joana? Eu acho que o cliente satisfeito tem mais chance de voltar a comprar, obviamente, né? E se tornar fiel à loja. O cara chegando ali, encontrando tudo que ele precisa no lugar que ele precisa, eu acho que é extremamente necessário, né? Com certeza, sem dúvida, assim. Então, a gente pode dizer, assim, né, que a gestão de categoria, ela contribui muito, assim, para a fidelização, né? Ela aumenta também o valor, assim, do ciclo de vida de um cliente, né, vamos dizer assim. E, como consequência, né, a lucratividade do negócio, a longo prazo, principalmente, tende a aumentar. Fantástico isso, Joana. Muito bom. Eu acho que para um começo de conversa já é informações bem relevantes aí para quem está escutando, né? Agora que a gente já entendeu, né, os benefícios, né? Como que a gente pode implementar, desculpa, a gestão de categorias na prática? Tem alguns modelos, né, um dos mais utilizados, assim, é o modelo Brian Harris, que ele divide o processo em 8 etapas. Então,
Vamos falar um pouco mais sobre elas aí nos próximos blocos. Então vamos para um assuntinho legal agora, essas 8 etapas, agora para o próximo bloco. Então, Rafael, a primeira etapa desse modelo é a identificação das categorias, né? É, então, a gente pode falar assim que uma definição estratégia de categorias, ela é a pedra assim, fundamental da gestão eficaz, né? Então, é por isso que é crucial a gente analisar o comportamento do consumidor, as tendências de mercado e, claro, o sortimento de cada loja, né? Então, para esse momento, ferramentas como pesquisa de mercado, análise de dados de vendas, por exemplo, a própria observação em loco, vamos dizer assim, do consumidor, né, e do comportamento assim do cliente, tudo isso é essencial para conseguir traçar um panorama mais preciso do que o consumidor busca e como que ele pode interagir, digamos assim, com as categorias. Utilizando dados de programa de fidelidade, por exemplo, né, a gente pode identificar padrões de compra e agrupar alguns produtos que são frequentemente adquiridos, comprados ali em conjunto, né? Então, essa análise permite para a gente criar categorias que façam sentido para o cliente e otimizem a experiência dele na loja, né? Sim, sim, exatamente. E vale ressaltar também que a segmentação das categorias, né, ela pode ir além daquelas classificações mais tradicionais, né? Então, um varejista ele pode criar categorias novas, né, baseadas em ocasiões de consumo, por exemplo, produtos para churrasco, item para festa junina, presente de Dia dos Namorados, né? Depende da realidade de cada negócio. Então, essa estratégia ela agrega também um valor à experiência de compra e facilita a vida do cliente ali para se encontrar. E eu acho que dentro de cada categoria principal, né, ele pode ter subcategorias, né? No caso de um supermercado, por exemplo, a categoria frutas e verduras pode ser subdividida em frutas frescas, frutas secas, por exemplo, legumes, verduras orgânicas e assim por diante. É muito detalhe, muita coisinha ali, né, que pode Sim. ser adicionada. Sim, exatamente. Colocação perfeita, assim, Rafael. Essa granularidade, vamos dizer assim, né, na definição das categorias, ela é crucial para uma gestão eficiente. Por isso que é tão importante conhecer, né, o comportamento do consumidor. Então, essa definição, vamos dizer assim, ela permite um controle mais preciso do estoque também, né? Então, a criação de estratégias de marketing, né, também direcionada para isso, e a otimização, de forma geral, né, da exposição dos produtos nas gôndolas. Legal. Então agora vamos para a etapa 2, Joana, que seria, né, avaliar o papel da categoria, ou avaliando o papel da categoria. Bom, vamos lá. Então, nessa etapa, a gente vai além ali da simples identificação das categorias, né? Que era a etapa inicial. Então, a gente tem que analisar o papel estratégico realmente de cada uma dentro do contexto geral do negócio, né? Então, você tem que entender quais que são as categorias estrela, vamos dizer assim, né? Que são aquelas que geram realmente maior volume de vendas e maior lucratividade, né? Quais categorias, por exemplo, são essenciais para atrair o público-alvo e construir a identidade da loja. Então, tudo isso tem que ser identificado. Essa análise aí é um pouco crucial, né, para a gente definir o foco e os investimentos de cada categoria. Por exemplo, uma loja de materiais de construção, por exemplo, né, categoria ferramentas, ela pode ter um papel assim, mais estratégico do que a categoria decoração, por exemplo, né, o que impacta diretamente a alocação de recursos e estratégia de marketing, né? Total, exatamente. E a gente tem que considerar também outros fatores, né? Então, por exemplo, a margem de lucro, a rotatividade dos produtos, o potencial de crescimento também de uma categoria, sazonalidade, enfim. Essa avaliação permite a gente conseguir priorizar realmente as, né, melhores categorias, vamos dizer assim, e definir estratégias personalizadas para cada uma delas. E isso nos leva para a etapa 3, né, que é monitorar ou monitorando o desempenho. Por exemplo, já com as categorias definidas, seus papéis bem definidos, né, o monitoramento constante do desempenho é essencial para garantir o sucesso da gestão, né? Sem dúvida. Monitoramento sempre quando a gente fala de tudo, né? E gestão de categorias não é igual, não é diferente, né? Na verdade. Então a gente tem que acompanhar de perto ali mesmo os indicadores chaves, né? Os principais KPIs mesmo de cada categoria. Por exemplo, vendas, lucratividade, participação de mercado, que a gente também ainda não tinha comentado, rotatividade do estoque, nível de estoque e outros fatores que sejam relevantes dependendo de cada tipo de varejo, né? Mas, Joana, e como que a gente pode coletar e analisar esses dados, então, de forma eficiente? Essa é uma ótima pergunta, porque
Felizmente, né, o mercado atualmente já consegue oferecer várias ferramentas que conseguem facilitar essa tarefa que pode ser árdua, né, quando a gente fala de dados. Então, softwares de gestão de varejo, tem plataformas de business intelligence, por exemplo, e ferramentas de análise de dados também conseguem fornecer ali dashboards, relatórios completos já, às vezes com todas as informações cruciais mesmo para saber o desempenho das categorias. E tem também planilhas, né? Tem alguns sistemas de ERP que já conseguem ajudar também. Tudo isso para conseguir registrar e acompanhar esses dados manualmente. Com essas ferramentas, né, como a nossa, que a gente tem que falar da Sim, nossa, que é uma das melhores, né, se não a melhor, da Leaf, né, para fazer toda essa parte de gestão de categoria, tudo com inteligência artificial, né? Então, como ferramentas como essa, se você quiser saber mais, aqui na descrição vai ter um link para você pedir uma demo, para você saber um pouquinho mais dessa ferramenta, né? Então, com ferramentas como essa, né, o varejista tem uma visão completa do desempenho de cada categoria, né, identificando tendências, oportunidades e assim problemas que precisam ser resolvidos. Tudo isso de maneira muito fácil, muito intuitiva, que vai sim. tirar um problemão das costas de quem está ali utilizando e vai sobrar tempo para administrar outras coisas, né? Isso aí funcionando tudo com inteligência artificial de maneira automática. Então é bem legal dar uma olhada nisso. Então vamos Sim, até para agora. complementar, Uhum. não, só para complementar, Rafael, você comentou sobre a nossa, por exemplo, né? A nossa ela tem mais de 40 relatórios. Você consegue ver por categoria, por loja, enfim. Então, isso realmente dá uma visão assim impressionante para o varejista conseguir tomar decisões, né? E tudo sentado na cadeira dele, na oficina central, ele pode ver todas Sim, as lojas, né? Independente se ele tem uma ou se ele tem 300 ou se ele tem 1.000, a operação vai ser a mesma e, claro, com tudo diferenciado para cada loja, dependendo de cada loja onde ela está. Né? Então, agora, exatamente. vamos para a etapa 4, Joana, que é definindo os objetivos. Vamos lá. Então, né, quando a gente tem essa análise de desempenho, né, depois disso chega o momento aí de traçar realmente as metas claras, né, mensuráveis, que sejam atingíveis, né, e relevantes, né? Então, claro, com prazo definido para cada categoria, né? Então, esses objetivos eles têm que estar alinhados com a estratégia geral do negócio, claro, né? E claro que também que os varejistas eles têm que considerar os recursos que ele tem disponíveis, né? Por exemplo, assim, se a análise de dados revelou que a categoria produtos veganos tem um alto potencial de crescimento, então a gente pode definir como objetivo aumentar as vendas da categoria em 20% no próximo trimestre, por exemplo, né? E aí Uhum. vai direcionar e investir em ações de marketing, né, para ampliar o mix de produtos dessa categoria, né? Isso, exatamente, foi um ótimo exemplo. Então, assim, definir também os objetivos que são desafiadores e os que são realistas, isso é crucial também para motivar a equipe e garantir o sucesso da gestão de categorias, né? Não ficar só no sonho também. E aí, com o objetivo certo, o objetivo já está ali com foco, né? Então vamos agora para a etapa 5, que é desenvolvendo a estratégia, né? Então, com os objetivos definidos, como que a gente traça o caminho, então, para alcançá-los? Legal, Rafael. Bom, nessa etapa, né, a gente desenvolve as estratégias de marketing. Então, precificação, promoção, exposição específica para cada categoria, né? Isso leva em consideração também o público-alvo, a concorrência, as tendências de mercado e, de novo, os recursos que tem disponíveis para fazer isso. Por exemplo, para impulsionar as vendas da categoria moda praia, né, durante o verão, Uhum. que pode estar acontecendo agora. A gente pode criar campanha de marketing nas redes sociais, oferecer descontos progressivos, organizar eventos na loja, né, com a presença de influenciadores digitais, por exemplo, e destacar a Uhum. categoria em vitrines e displays atrativos, que é uma coisa que está acontecendo agora, né? Passou o Natal, estava um tipo de coisa, É, principalmente no mercado, né? Você vê no mercado estava um tipo de decoração e agora terminou o Natal, o pessoal já começou a fazer toda a mudança para influenciar o comprador ou o cliente a coisas de ano novo, por exemplo, muito espumante, cerveja, churrasco. Então, são categorias aí que, com essa ajuda, né, de um software, vai ficar muito mais fácil para você colocar isso na loja, para você descobrir o que vai ser melhor, né?
e aumentar o lucro, obviamente, é, para essa época do ano, né? E Sim. agora a gente passa para a etapa 6, né, que é táticas da categoria. Então, legal, né? Nessa etapa, né, depois de toda a estratégia que a gente comentou ser definida, assim, é realmente o momento final de botar a mão na massa, né, e definir as táticas, né, que vão ser feitas para implementar as estratégias. Então, essas táticas, digamos assim, são as ações concretas mesmo, que elas visam atingir, né, os objetivos que foram traçados para cada tipo de categoria. A gente pode utilizar diversas táticas, como criação de display atrativos, né, organização de degustações, treinamento da equipe de venda para oferecer um atendimento especializado, promoções personalizadas, campanha de marketing digital, parceria com influenciadores e isso entre muita coisa que dá para ser feito, né, Joana? Total. Por isso também que a criatividade, né, e a inovação, vamos dizer assim, nesse momento é crucial na escolha das táticas, né? Faz toda a diferença para os resultados. Então, a gente tem que buscar ações assim que chamem a atenção do cliente, gerem interesse, né, pela categoria e estimulem a compra. E sendo diferentes também. E assim, com as estratégias assim, táticas definidas, Joana, então chegou a hora de colocar o plano em ação, né? Que seria a etapa 7, que é a implementação. Exatamente. Nesse momento assim da implementação, ela exige organização, planejamento, uma comunicação também muito eficiente interna faz toda a diferença. Então, é fundamental, né, definir as responsabilidades, os prazos, os recursos, tudo isso para garantir assim que as ações elas vão ser coordenadas, vamos dizer assim, né, e executadas de forma eficaz para que todo o trabalho também não tenha sido em vão e acabar perdendo eficiência nesse momento da implementação. E o mais importante aqui, eu acho, né, é acompanhar de perto essa implementação, né? Assim, monitorando os resultados, fazendo ajustes necessários ao longo do processo. Mas como fazer isso, né, Joana? Abrindo um parênteses aqui, né, no finalzinho dessa etapa 7, como que a gente faz isso? Usando o software, né? Voltando no software de novo, ele que vai te dar o caminho que você tem que seguir. Então, parece complicado, mas não é super. Quer dizer, a estrutura é complicada, tudo, mas assim, a hora que você põe a mão na massa e está tudo já funcionando ali dentro, você só vai ter que tomar a decisão, né? Então já é uma. Na parte da implementação, eu acho que o software entra com mais força ainda, com mais necessidade na mão do varejista, né? Para ele conseguir bater as metas ou até mais do que ele esperava em diferentes épocas, por exemplo, né? A gente Não, com passa certeza. agora para a etapa 8, que é a etapa da revisão, Joana. Uhum, sim, que é a última etapa, né? Vamos dizer assim, desse método, né? A gente tem que levar em consideração, assim, que a gestão de categorias ela é um ciclo contínuo, né? Então, tá sempre em melhoria contínua também, né? E após essa etapa que a gente falou agora da implementação, claro que é crucial, digamos assim, analisar os resultados, né? Como a gente está sempre aqui batendo na tecla dos dados. Então, a equipe, né, tem que se juntar para conseguir identificar os acertos, os erros, fazer os ajustes necessários também para otimizar o processo, né? E, enfim, esse ciclo está sempre girando. Então, essa revisão permite, né, adaptar as estratégias às mudanças do mercado, né? E as necessidades dos clientes e também as novas tendências do varejo, né, Joana? Total, total. E é por isso, né, que essas ferramentas de análise e sistema de feedback, por exemplo, do cliente são essenciais nessa etapa, porque quanto mais informações precisas, digamos assim, e relevantes, né, o varejista tiver, melhor vai ser para ele conseguir tomar realmente as decisões mais assertivas, assim, e garantir que a evolução da gestão de categorias aconteça, né? Isso, legal. Eu acho que ficou bem claro, deve ter ficado bem claro, né, para o varejista, o nosso amigo que está escutando aí, ou está nos vendo, que essas 8 etapas. Claro que isso pode ser aprofundado cada etapa, né? E para isso que nós estamos aqui também, relembrando que no link aqui na descrição você vai poder acessar aí para conversar com a gente melhor, conversar com o especialista que vai te ajudar em cada etapa dessa, né? E vai te explicar o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Aliás, tudo pode ser feito, então não existe não pode ser feito, né? E agora vamos para o bloco 3, né? Falar um pouquinho de ferramentas e tecnologia. Beleza, Rafael, vamos lá.
Bom, começando o bloco 3 aqui, então, Joana, nós chegamos num ponto crucial da discussão, né? O papel da tecnologia na gestão de categorias. Como as ferramentas digitais podem auxiliar o varejista nesse processo? Legal. Bom, a gente pode dizer que a tecnologia, com certeza, né, é um dos principais pilares hoje na gestão de categoria realmente eficaz e mais rápida, né? Então, as ferramentas certas, elas permitem, por exemplo, automatizar tarefas, que poupam muito tempo, coletar e analisar dados em tempo real, isso é excelente também. Tem sites valiosos, que às vezes coisas, né, que você ou sua equipe não tinha pensado, e tudo isso, claro, melhora a tomada de decisão. Vamos jogando a bola para a gente de novo, né? Voltando a bola para a gente. A AI, né? É um excelente exemplo de como a inteligência artificial pode ser aplicada na gestão de categorias, né? E eu gostaria de aproveitar e perguntar para você, como que essa ferramenta, o que é a AI, como que essa ferramenta funciona e pode ajudar, principalmente nessa gestão de categoria? Legal, legal. Falando de forma resumida e focando na parte da gestão de categorias, né? A Leafly é uma plataforma que ela consegue utilizar algoritmos avançados para analisar os dados de venda, estoque, comportamento de consumidor, tendência de mercado e vários outros fatores, né? Já tinha comentado, por exemplo, tem mais de 40 relatórios. Então, com base nessa análise, a ferramenta ela oferece realmente os insights preditivos, né? E recomendações personalizadas para cada negócio, né? Realmente para cada tipo de varejo, para conseguir otimizar o sortimento, precificação, a promoção e a exposição de cada categoria. Isso de forma bem resumida. É mais ou menos como ter um consultor especialista em gestão de categoria disponível 24 horas por dia, né? Mais ou menos. E que outras ferramentas tecnológicas podem complementar a AI e potencializar essa gestão de categorias? Uma boa pergunta, porque a gente tem uma gama de soluções, na verdade, disponíveis no mercado, Rafael. Então, os planogramas, por exemplo, eles são ferramentas visuais que auxiliam na organização e na otimização, né, do layout ali de uma loja, né? Consegue definir, por exemplo, o posicionamento ideal de cada produto nas prateleiras, isso é diretamente ligado à gestão de categorias, né? Então, a gente tem um software, por exemplo, de programação, né, que ele consegue simular diferentes cenários, analisar o impacto de cada mudança na performance de categoria, e faz isso também em cronogramas personalizados para cada tipo de negócio. Então, isso, assim, claramente impacta diretamente nas categorias. E só para completar, sem falar no aplicativo, né? Que tudo isso dá para ser feito pelo aplicativo da Leaf. Então, Verdade. você está mandando as tarefas ali, você está sabendo quais tarefas estão sendo cumpridas em cada uma dessas lojas, com foto das prateleiras para saber se foram acomodados, os produtos foram acomodados da maneira que você decidiu, né? Que o seu software te sugeriu e você pediu para ser colocado. Então, dá para saber que tudo ali está sendo feito, né? Mas e para o controle de estoque, Joana, né? O que a gente pode destacar? Sim, sim. Bom, os sistemas de gerenciamento de estoque, eles são também essenciais para controlar o fluxo do produto, monitorar os níveis de estoque, né, em tempo real, prever a demanda, evitar quebra por perdas, né, na verdade, por quebras, por roubo, por obsolência, enfim. Então, isso integrado com outras ferramentas, como a da Aleafio, né, igual a gente está comentando, que é nossa, né, os sistemas de gerenciamento de estoque, eles permitem uma gestão de estoque ainda mais precisa e eficiente, né? E a nossa solução, ela tem também um braço relacionado a isso, que conversa com tudo que a gente está falando, né? E além disso, também tem plataformas de BI, que elas juntam análise de dados, por exemplo, fornece dashboard, relatórios completos, assim, realmente com informações detalhadas do desempenho de cada categoria, né? E isso, claro, permite identificar tendências, oportunidades e áreas que precisam de atenção. É muito importante que o varejista ele avalie as suas necessidades, né? E assim escolha as ferramentas assim que melhor se adaptam ao seu negócio, né? Não, com certeza, Rafael. E a escolha dessas ferramentas, elas têm que levar em consideração, claro, o porte da empresa, né? O tipo de produto comercializado, né? O nível de complexidade da operação, os recursos disponíveis. Então, cada varejista realmente tem que saber identificar isso para entender qual faz mais sentido, né, contratar. Então, é fundamental, assim, buscar soluções que se integrem, né, ao sistema de gestão da loja já presente e que ofereçam, né, um suporte técnico, treinamento adequado. Então, vamos supor que o varejo ele usa um sistema ERP, né? Para poder usar um outro sistema assim de gestão de categorias ou de gestão de estoque, um sistema que faça essa integração de forma automática, rápida, isso é essencial, né? E o nosso, por exemplo, é um exemplo disso.
E sim, e eu acho que com a constante evolução da tecnologia, né, Joana, a gente pode esperar uma evolução de novas ferramentas, inclusive da nossa, né, que está sempre criando novas ferramentas lá dentro, né, novas soluções como que a gente tem agora de identificar espaços vazios nas prateleiras, né? Então, com a inteligência artificial, identifica onde está vazio, onde você tem que colocar, se tem uma quebra de estoque. Então, isso aí é uma função nova do nosso software que saiu. Então, eu acho que a gente pode esperar para o futuro muita coisa boa falando de gestão de categoria também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, a inteligência artificial, né, e o Big Data eles estão transformando mesmo o varejo, e abrindo o leque das oportunidades para gestão de categorias, igual você comentou, né? Está com uma funcionalidade agora que você tira uma foto ali da prateleira e o sistema já consegue, né, identificar como é que tá ali se as categorias, os produtos estão no lugar certo, tudo com inteligência artificial. Então, isso antigamente era inimaginável, né? E eu acho genial, assim. Então, a gente pode esperar que as soluções cada vez mais vão evoluindo, né? E que surjam coisas mais sofisticadas com o tempo. E tudo isso, claro, que vai auxiliar muito o varejista a personalizar também a experiência de compra do cliente, né? Também otimizar, de forma geral, assim, a cadeia de suprimentos, né? E com isso, né, consequentemente, acabar aumentando a eficiência de todo o negócio. Legal. E com isso, então, galera, a gente chegou ao final de mais um episódio aí, né, do Inovarejo. Eu espero que vocês tenham gostado, né, sobre esse assunto de gestão eficaz de categorias, né? E lembre-se, né, que organização, estratégia e tecnologia são os pilares para o sucesso no varejo agora, daqui para frente. Então, só lembrando, agradecendo mais uma vez a Joana, que está aqui sempre, dando dicas incríveis para vocês, né? E lembrem-se de clicar aqui embaixo. Se quiserem saber mais sobre a nossa ferramenta, vai ser um prazer. Você vai ser atendido por um especialista que vai dar todos os caminhos para o seu negócio. Fiquem ligados para o próximo episódio, então, Joana. Com certeza. E apliquem as dicas que a gente deu aqui. Continuem seguindo a gente aqui no nosso YouTube, Spotify, acompanhando a gente aí no LinkedIn também, que a gente está sempre compartilhando coisas que são bem relevantes assim para o varejo brasileiro. Boa, Joana. Até a próxima semana. Até. Tchau, tchau.